Outro ponto preliminar, que vai ser muito importante na discussão de Kripke, ele menciona na página 34, no primeiro parágrafo, lá no topo, Before I go into any further, I go any further into this problem, que está na edição em português, na página 81. Antes de aprofundar esse problema, gostaria de falar de uma outra distinção que será importante para a metodologia dessas palestras. Não apenas dessas palestras, mas a metodologia da filosofia em geral. Tá? Kripke está mencionando três termos aqui, que são três termos cruciais para a filosofia da linguagem, para a teoria do conhecimento. Ele está mencionando o termo a priori, tá? Analítico e necessário. Tá? A priori, analítico e necessário. São três termos cruciais. Quem fez um curso de teoria do conhecimento, tá? Em particular quem fez o meu curso no semestre passado, viu que nós gastamos um tempo considerável tentando obter alguma clareza com relação a esses três termos. Na verdade, nós gastamos um tempo considerável falando de três binômios fundamentais. Tá? Porque quando nós falamos de analítico, existe, digamos assim, o contrário, entre aspas, do analítico, que é o sintético. Tá? A distinção entre enunciados analíticos e enunciados sintéticos é uma distinção que ficou famosa, ou pelo menos com essa terminologia ficou famosa a partir do trabalho de Kant na Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant. Tá? A distinção analítico-sintético. Tá? Ah, o segundo termo que Kripke menciona é o termo a priori. Então, a priori tem que ser entendido por contraste com o seu contrário, também, novamente, entre aspas, que é o termo a posteriori. Então, a priori, a posteriori seria um segundo binômio fundamental da teoria do conhecimento e igualmente da filosofia da linguagem, de praticamente toda a filosofia, tá? Se debate ou tenta decidir se o objeto de discussão particular, né, numa determinada área, aquela discussão é uma discussão a priori ou a posteriori. Né? Se aquela discussão é uma discussão que se dá no modo analítico ou no modo sintético. Tá? Daqui a pouquinho a gente elucida um pouquinho mais. E o terceiro termo que ele está mencionando aqui é o termo necessário. Né? Então, a priori, analítico, necessário. São três termos clássicos da filosofia, né, que significam coisas ligeiramente diferentes, mas normalmente são considerados como sendo quase sinônimos. Tá? Quase sinônimos. E uma das coisas importantes dessas palestras de Naming and Necessity é que Kripke vai quebrar a sinonímia, vai mostrar, quebrar não significa assim, de agora em diante ninguém mais fala assim. Novamente, um grande filósofo não procede dessa maneira, um grande filósofo procede através de um grande argumento. Tá? Então ele vai tentar mostrar que não existe a correlação imediata, tá? Ou digamos, a sinonímia entre o termo necessário e o termo a priori. Vamos entender um pouquinho da distinção clássica. Quer dizer, quem fez o curso passado deve estar lembrado. Quem não fez o curso passado, existe uma sequência de vídeos também aqui no meu canal do YouTube, chamado Três Binômios Fundamentais. Né? Os três binômios fundamentais são o binômio a priori e a posteriori, analítico, sintético, necessário, contingente. Né? São três binômios fundamentais, a gente gastou um tempão tentando discutir esses binômios. Né? Falamos também que boa parte dos filósofos clássicos quer dizer, antes do século XX, antes de Kripke, digamos assim, achavam que os três binômios fazem o mesmo recorte sobre a totalidade das verdades. Tá? E um dos efeitos da discussão de Kripke é mostrar que não, que eles fazem recortes diferentes. Então, novamente, isso pode parecer um preciosismo, tá? uma terminologia rebuscada apenas, tá? Mas quando vocês entenderem a essência do que está em discussão, vocês vão ver que isso tem um enorme impacto, por exemplo, para a nossa concepção do nosso próprio conhecimento. Tá? Mas vamos fazer uma breve recapitulação, é isso que eu quero fazer nesse vídeo aqui, uma breve recapitulação da noção de analítico, da noção de a priori e da noção de necessário. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que analítico, a priori e necessário se aplicam a sentenças ou proposições. Tá? Eles não se aplicam a termos, a objetos. Tá? Se aplicam a uma coisa muito especial,
que são sentenças, são formações gramaticais completas, né, coisas que são verdadeiras ou falsas. Apenas uma sentença na linguagem pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Outro tipo de expressão não é verdadeiro nem falso. Unicamp, verdadeiro ou falso? Não é verdadeiro nem falso. Tá? Estar em Barão Geraldo, verdadeiro ou falso? Não é nem verdadeiro nem falso. O predicado estar em Barão Geraldo não é nem verdadeiro nem falso. Né? Agora, Unicamp está em Barão Geraldo. Isso sim, mas isso é uma sentença. Isso é uma sentença completa. Isso é verdadeiro ou falso. Ou então, como alguns filósofos preferem, não é a sentença propriamente que é verdadeira ou falsa, mas sim o conteúdo da sentença, ou a proposição, no sentido freguiano que a gente falou lá para trás. Né? A proposição que a sentença expressa, ou o pensamento que ela expressa, que é verdadeiro ou falso. Tá? Mas Kant introduz essa distinção entre analítico e sintético. Kant diz o seguinte: olha, uma sentença ou proposição, ela é analítica quando o sujeito da proposição, ou melhor, o predicado da proposição, ou o conceito que ocorre no predicado, já está no conceito sujeito. Tá? Então, quando eu digo um solteiro é um homem não casado, um exemplo clássico de um enunciado analítico, solteiro é homem não casado, o conceito de ser homem e de ser não casado já está no solteiro. Solteiro, né? Solteira seria evidentemente uma mulher não casada, o indivíduo solteiro ou solteira seria... Então está ali o fato, já está no sujeito, a propriedade de ser indivíduo e de ser não casado. Tá? Então isso é um exemplo de um enunciado analítico. Né? Todo solteiro é um homem casado. Todo solteiro é um homem não casado, ou uma solteira é uma mulher não casada. Tá? Ou um vertebrado é um animal que tem coluna vertebral. Enunciado analítico. Porque o conceito de vertebrado significa ser animal com coluna vertebral. Tá? Tem vários exemplos que a gente poderia dar. Ter CPF, todo mundo que tem CPF é contribuinte da Receita Federal. Tá? Então, é outro enunciado analítico, porque o significado de ter CPF, né, cadastro de pessoa, ser pessoa física, da perspectiva da Receita Federal, é que você é um contribuinte. Tá? Então, verdades analíticas, a gente pode resumir dessa maneira. Tá? Não é exatamente como Kant fez, mas a gente pode, para nosso consumo interno, pode ser dessa maneira. Verdades analíticas são aquelas verdades apenas em virtude do significado dos termos envolvidos. Tá? Então, nenhum solteiro é casado, uma verdade analítica. Tá? Nenhum analfabeto sabe ler, outra verdade analítica, porque o significado de analfabeto é indivíduo que não sabe ler. Tá? Diferentemente de todo café é amargo. Né? Não é parte do significado de café ser amargo. Tá? Toda vitória do Palmeiras é gloriosa. Tá? Não é parte do significado de vitória do Palmeiras ser glorioso. Então, esse segundo tipo de enunciado são enunciados que Kant chama de enunciados sintéticos. Ou seja, quando você adiciona a um conceito algo que não está já contido no conceito. Tá? Então, toda madeira é feita de carbono. No conceito de madeira, vamos supor que exista um conceito de madeira, que seja substância produzida nas árvores, lignina, etc., mas não está contido ali o conceito de carbono. Tá? Diferentemente de nenhum analfabeto sabe ler, tá? Porque o significado, se você analisar o significado de analfabeto, significa indivíduo que não sabe ler. Se você analisar o significado de solteiro, significa indivíduo que não é casado. Se você analisar o significado de vertebrado, significa o animal que tem vértebra, que tem coluna vertebral. Tá? Mamífero, todo mamífero mama. Tá? Outro enunciado analítico, porque o significado de mamífero envolve ser alimentado nos primeiros meses, etc., através do leite materno. Tá? Então, primeira distinção importante, enunciados analíticos de um lado e enunciados sintéticos do outro. Tá? Enunciados analíticos são aqueles que aparentemente são verdadeiros apenas em virtude do significado. Enunciados sintéticos são aqueles em que o significado não te diz se ele é verdadeiro ou falso. Tá? Você precisa de algo além para checar se ele é verdadeiro ou falso. O quê? Fazer algum tipo de investigação. Né? Você precisa checar no mundo. É verdade que toda madeira é feita de carbono?
Não basta você analisar o conceito de madeira para descobrir que ela é feita de carbono. Tá? Água é H2O. O conceito de água não inclui a noção de H2O. Tá? Você tem que fazer testes no laboratório, você tem que ir para o laboratório, aplicar, fazer uma série de experimentos para descobrir que a substância que a gente chama de água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas não é parte do significado de água que a água seja H2O. Tá? O sangue tem como elemento predominante o ferro. Tá? Não é parte do significado de sangue, supondo que exista um significado básico estabelecido de sangue, como a substância que corre, o líquido que corre nas veias dos animais, etc. Não é parte do significado que ele seja feito de ferro. Né? Aliás, tem animais cujo sangue não é feito de ferro. Né? Se eu não me engano, tem alguns insetos cujo sangue, a substância predominante é outra substância. Não, se eu não me engano, é o cobre. Bom, não vem ao caso agora. Tá? O sangue dos mamíferos tem como substância predominante o ferro. Isso não é um enunciado analítico, é um enunciado sintético, porque ser predominantemente de ferro não é parte do significado de sangue. Tá? Aí você vai perguntar, professor, como é que a gente sabe disso? É claro que isso pressupõe que as palavras têm um significado standard estabelecido. Tá? Você pode discordar, mas suponha que as palavras tenham um significado standard estabelecido, um significado comum, tá? E a gente possa ir checar o que está dentro do significado e o que não está dentro do significado. Então a gente teria um mecanismo para discriminar enunciados analíticos de um lado de enunciados sintéticos do outro. Tem termos que às vezes não tem definição, a gente não sabe bem qual é a definição. Então a gente acaba ficando na dúvida se o enunciado, a sentença ou a proposição é de fato analítica ou sintética. Né? Para decidir se é analítica ou sintética, a gente primeiro precisa estar em posse da definição, digamos assim, do sujeito gramatical daquela sentença. Tá?